Legal, Vai, obrigado, Lucas. Jair. Obrigado, Anne. Obrigado, Diego, pela animação. Gente, eu estou muito animado de estar aqui com vocês hoje. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Lucas. Para quem não me conhece, eu posso me dizer que eu sou jovem também. Eu tenho 18 anos, né? Eu ainda sou adolescente. 18, né? O teen vem de adolescente, né? Então, mas eu faço educação física lá na Unicamp. Atualmente, agora estou na casa dos meus pais, né? Eu vou ter esse final de semana. Mas hoje vamos falar sobre um tabu que a sociedade tem, que é sobre a mulher na Bíblia. Então, para a gente começar, a gente tem que entender qual foi, primeiramente, a primeira mulher que aparece na Bíblia, de acordo com a cronologia bíblica. Então, a primeira mulher que Deus cria é Eva. E o começo da história da mulher se inicia com ela. Então, ela foi a primeira mulher na Bíblia. E muitos podem pensar que Deus criou talvez o homem primeiro, Deus criou Adão primeiro, porque o homem seria mais importante. Mas isso que a gente deve entender, que nem o homem nem a mulher são mais importantes, mas sim os dois são importantes iguais aos olhos de Deus. O termo costela, porque se a gente for pegar, a mulher ela veio da costela do homem, né? Então, se a gente for ver, primeiro Deus criou um homem, depois Deus pegou uma costela do homem e criou a mulher. O termo costela do hebraico, eu fiquei sabendo disso faz pouco tempo, ele significa do hebraico tessela. E tessela, não sei como que pronuncia isso, né? Trizela ou tessela, significa lado. Então, Deus, ele criou o homem e a mulher para eles caminharem lado a lado. E não o homem caminhar na frente e a mulher atrás, ou a mulher na frente e o homem atrás. Mas não, Deus criou a mulher ao lado do homem. Então, os dois estão numa mesma posição hierárquica. Os dois são importantes aos olhos de Deus. Então, o homem não está nem atrás e nem na frente, mas sim ao lado da mulher. E eu gostei muito da escritura que o Jair usou para o bem-vindo, né? A escritura de Gálatas 3. Então, vamos para a escritura em Gálatas 3 que o Jair usou. Gálatas capítulo 3, versículo 26. A Bíblia diz: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Uau! Então, o Vitor colocou aí a escritura para a gente todos podemos ler, ter o acesso, né? Então, o que que Paulo está falando aqui basicamente na Bíblia? Nessa escritura, Paulo diz que não há diferença entre as pessoas. Ou seja, todos nós somos iguais por conta de um motivo, por conta de Cristo. Então, por conta de Jesus Cristo, todos nós somos um. Todos nós temos a mesma importância. Então, hoje, esse final de semana, eu voltei para casa dos meus pais para ficar aqui o final de semana, né? Como vocês sabem. E ontem à noite eu estava com meu pai conversando, né? A gente ficou até meia-noite e meia batendo um papo, né? Porque fazia tempo que a gente não se via, né? E ele me explicou toda a nossa genealogia. Então, ele falou dos meus avós, tudo, dos meus trisavós. Eu tenho até os meus quadrisavós, nem sei se assim se fala, mas é depois dos trisavós. Então é muita gente, muita gente. Ele falou que meu trisavô era leiteiro. Nossa, uma loucura. Eu não sabia disso, eu acho que é até legal. Mas sabe, olhando com perspectiva espiritual, não depende se a sua genealogia veio de um lugar, de outra pessoa veio de outra. Aos olhos espirituais, todos somos um. Todos os discípulos têm a mesma importância. Então, se você veio de origem italiana, como a minha origem, se você veio de origem africana, se você veio de origem indígena, todos nós temos a mesma importância. Mas a questão é que essa igualdade ela não é compreendida no mundo de hoje. Então, no mundo de hoje, homens são sim diferentes de mulheres e muitas vezes superiores às mulheres. É isso que o mundo prega, diretamente ou indiretamente. Então, se a gente for ver o salário do homem,
geralmente é maior que o da mulher. E a gente pode falar de vários aspectos que, infelizmente, hoje a gente tem essa cultura que é machista. Mas se a gente for ver de acordo com a Bíblia, o machismo, ele é algo errado. O machismo é um pecado. Para Deus, o machismo é pecado. Para o mundo, o machismo é algo normal. Para Deus, o machismo é orgulho. Então, se todos somos iguais, não há necessidade da gente se sentir superior que outra pessoa, pelo simples fato da gente, sei lá, ter nascido com uma certa linhagem, ou ter nascido homem, ou ter nascido mulher. Não. Todos somos iguais. Então, é orgulho e prepotência achar que alguém pode ser melhor que o outro apenas por conta do sexo. Eu queria te dar um desafio a você que está assistindo e um desafio para mim também. O que nós precisamos fazer ao entender isso? Ao entender que dentro da Bíblia, dentro da perspectiva de Jesus, homens e mulheres são iguais, mas dentro da perspectiva do mundo, homens e mulheres são diferentes. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estudar a Bíblia. A gente precisa chamar as pessoas para estudarem a Bíblia, para entenderem que homens e mulheres são iguais. Entende? Esse é o desafio que eu quero dar para cada um de nós aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Estudar a Bíblia. Se você foi convidado hoje, né, como muitas pessoas foram convidadas pelo evangelismo que a gente teve na sexta, né, de chamar pessoas no Face, no Instagram. Se você foi convidado para estar aqui hoje, estude a Bíblia. Entenda a perspectiva espiritual. Porque muitas vezes nós podemos ter nascido e nós nascemos numa sociedade que já tem algumas tradições é, muito intrínsecas à sociedade. Então, a nossa sociedade, ela é racista, ela é machista, e por conta disso é capaz da gente começar a pensar de acordo com como a sociedade pensa. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala para a gente não se amoldar aos padrões mundanos, mas sim aos padrões bíblicos, sim ao padrão de Jesus. Então esse é meu desafio. E vamos ver então uma escritura que diz como Jesus ele tratava as mulheres. Vamos lá para uma escritura que está em João, capítulo 4. Estão comigo? Vamos lá, João, capítulo 4. Vamos. Versículo 6. A gente pode começar do 6. Diz o seguinte: havia ali. Não, vamos começar do versículo 4. Ó. Aqui está falando sobre Jesus e seus discípulos. Né? Então, versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Então Jesus, ele chega a uma cidade, Samaria, e ele encontra um poço lá. O que ele faz? Ele se senta perto do poço. Acho que alguém está com um latido de cachorro aí. Se puder mutar o microfone para o pessoal poder ouvir. Mas olha só que incrível que a escritura está dizendo aqui. Boni, é o seu. Boa, valeu, Bonnie. Obrigado. Cria, o seu tá montado. Eu me Agora mutei tá. sem querer. Mas olha só o que Jesus ele está falando aqui. Jesus, ele chega a uma cidade da Samaria. Jesus não, né? João, que o João está escrevendo. Então, João diz que Jesus chega a uma cidade de Samaria e ele se senta ao lado de um poço. Vamos ver o que acontece no versículo 7. Olha só. O versículo 7 diz: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Uau! Olha, olha essa escritura que incrível. A mulher samaritana, ela pensa: meu, Jesus, você é um judeu, sabe? Você vem da linhagem de Davi. Eu sou uma samaritana. E naquela época, os judeus, eles não se davam bem com os samaritanos. Houve uma separação muito tempo atrás entre os judeus e os samaritanos, ficaram em uma terra, os judeus ficaram em outra terra. Então, por conta disso, os samaritanos usavam alguns animais para sacrifício, os judeus outros. E aí teve uma rixa, e isso já era uma rixa histórica já, entre judeus e samaritanos. Jesus chega para essa mulher, e Jesus, ele fala: olha que incrível isso. Naquela época, o judeu não falava assim com um samaritano, e muito menos uma samaritana.
Vocês acham que naquela época, nossa, que horrível, né? Essa xenofobia da época. O judeu não podia falar com o samaritano. Olha só que louco se a gente for ver no versículo 27. O versículo 27 tem uma surpresa muito louca aqui. João 4:27 diz: naquele momento, os seus discípulos voltaram. Então, os discípulos tinham ido comprar comida. Eles voltam para Jesus e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber ou por que estás conversando com ela? Então, os discípulos de Jesus ficaram surpresos por Jesus estar falando com uma mulher. Gente, naquela época, um homem não falava com uma mulher em público. E Jesus, com a mente revolucionária que ele tinha, Jesus, com a igualdade que ele entende que todos nós podemos ser iguais e somos iguais aos olhos dele, ele chega e fala com uma mulher. Então, o que isso implica? Jesus, ele tinha uma mente revolucionária para aquela época. A gente precisa entender que o machismo de hoje é o orgulho. E nenhum homem foi como Jesus. Então, se nenhum homem foi como Jesus, por que há hoje em dia homens que se consideram superiores às mulheres? Isso não pode existir entre a gente. Entende? Então, Jesus, ele era radical. Jesus era um revolucionário. E nós devemos mostrar para pessoas que a Bíblia é a única forma certa de se amar igualmente as pessoas como Jesus nos amou por igual. Jesus, ele nos amou por igual quando ele foi para aquela cruz. Então, quando Jesus morreu, ele morreu para todos. Ele não morreu só para homens, só para brancos. Não, ele morreu para todos de forma igual. Então, nós devemos viver de forma igual para ele também. Então, depois de falar um pouco disso, né, sobre Jesus, eu separei aqui no computador 2 tabus de interpretações que geralmente as pessoas fazem. E são algumas interpretações erradas. Então, o primeiro tabu que as pessoas entendem da Bíblia, porque a gente pode pensar, pô, a Bíblia é um livro que vai contra o machismo, a Bíblia é um livro que prega igualdade, a Bíblia é um livro incrível. Mas tem algumas passagens que, tirando uma interpretação errada, pode acontecer das pessoas acharem que a Bíblia é machista. Então vamos para um primeiro tabu. O primeiro tabu são os exemplos machistas na Bíblia. Existem exemplos machistas na Bíblia? Existem. Existem muitos exemplos machistas na Bíblia. É importante a gente entender que nem tudo o que está escrito na Bíblia é algo que deve ser imitado. Olha só que polêmico talvez eu falar isso, né? Nem tudo que está na Bíblia deve ser imitado. Por quê? Porque Deus, muitas vezes nos exemplos que a gente vê, é sempre Deus com uma perspectiva misericordiosa, falando com um povo que está com o seu coração obstinado a ele. Então, alguns exemplos que a gente tem na Bíblia são exemplos ruins. Por exemplo, a gente vê, sei lá, Jonas, que ao ser chamado por Deus para pregar em Nínive, o que acontece? Ele não quer pregar, ele foge. Então, isso quer dizer que nós temos que imitar o exemplo de Jonas? Não, não temos que imitar o exemplo de Jonas. A gente não pode fugir. A mesma coisa, a gente pode ver, por exemplo, Tamar, que foi estuprada no Antigo Testamento. Mas, olha só, isso são exemplos, mas são exemplos do que acontecia na época. Porque na época realmente isso acontecia. E não que Deus aprova isso. Então nem tudo que está na Bíblia a gente deve tomar como exemplo. Mas talvez sim como um exemplo negativo. Entende? Então tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção. Às vezes a gente se depara com, nossa, por que a mulher está sendo tratada assim? Ou por que isso está acontecendo com ela? Por que a Bíblia é machista? Mas a gente tem que entender que isso era algo cultural da época. Então existia uma cultura machista, mas isso nunca foi instituído por Deus, mas sim por homens. Homens instituem. Quando Deus ele cria Eva para ser igual ao homem. Ele cria Eva da costela do homem, representando um sinal de igualdade ao seu lado. Mas homens são machistas. E o problema dessa cultura é que ela existe ainda hoje, de certa forma. Nos dias de hoje, e como eu falei, machismo é pecado, amém? O segundo tabu que geralmente as pessoas, ao lerem a Bíblia, têm, é que a mulher não pode ensinar. A mulher não pode ensinar, a mulher não pode falar, a mulher não pode falar nas igrejas. Vamos para uma escritura que as pessoas usam para basear esse argumento delas. Ó. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos ver se é isso mesmo. 1 Coríntios, capítulo 14. Versículos 31 ao 36. Bom, Lucas. A Bíblia diz, 1 Coríntios 14,
Versículo 31 diz: Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Uau! Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Olha que loucura o que está escrito aqui. Mulheres permaneçam em silêncio. Vamos para uma outra escritura, em 1 Timóteo capítulo 2. A gente vai falar sobre as escrituras. Olha a escritura em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 até o 12. Olha o que Paulo diz aqui também. A mulher, versículo 11, a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Uau! Como assim a Bíblia, após a gente ver que Paulo, a mesma pessoa que escreveu 1 Coríntios e 1 Timóteo, fala que todos somos iguais, Paulo está falando isso. A mulher não pode ensinar. E agora, o contexto aqui dessa escritura de 1 Coríntios é que Paulo ele cita um processo que existia na época em que os anciões e os líderes de cada igreja, ao final das pregações, eles determinavam se as profecias elas eram divinas ou não. Por que eram os anciões que determinavam isso? Porque muitas pessoas viam os lugares em que eram feitas as profecias, as pregações, pessoas de diversos lugares. E por virem muitas pessoas, era necessário alguém sábio, um conselho de anciões, para determinar o que era a palavra de Deus, o que era divino e o que deveria ser descartado. Então precisava ter uma ordem e um controle sobre isso. E eles decidiam o que era ou não era inspirado por Deus, sendo que hoje a gente não precisa mais disso, porque a gente tem o cânone, né? A Bíblia foi já canonizada 300 depois de Cristo. Então, não há pessoas que podem falar por Deus hoje em dia. Então, aqui, Paulo diz que a mulher não podia exercer esse ensino autoritário nesse determinado momento. Mas como assim a mulher não pode exercer esse ensino autoritário? É importante a gente entender que aqui parece que a mulher realmente não pode ensinar, mas tem um conceito no cristianismo que é um conceito que a gente precisa entender, um conceito bíblico para entender essas escrituras. O princípio da hermenêutica bíblica que diz que você só consegue entender uma escritura quando você lê uma outra escritura. Então, a gente vê aquela escritura em 1 Coríntios 14 que fala que a mulher não pode ensinar, e a gente viu a escritura em 1 Timóteo 2 que diz que a mulher não pode ensinar, e olha o que diz no versículo 12. A mulher, não permite que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Se a gente for pegar da tradução original, realmente o que aqui está falando é que a mulher não pode ensinar, a mulher não pode ensinar exercendo autoridade sobre o homem. O que isso implica? A mulher não pode ensinar de uma maneira orgulhosa, ou seja, realmente exercendo uma forma autoritária sobre o homem. O que isso implica? Implica que a mulher pode sim ensinar, mas a mulher não pode ensinar se ela for orgulhosa, como o homem também. Se ele estiver sendo orgulhoso, ele não pode ensinar. Se a gente for para Atos, não precisa ir lá, né? Mas se a gente for para Atos, se não me engano, Atos 18, 26, lá a gente vê que Áquila e Priscila, eles vão para um lugar e Priscila, ela ensina a Apolo alguns preceitos sobre a Bíblia. Então, a Bíblia, gente, lembra, a Bíblia ela se completa. Não dá para a gente tirar um versículo e basear uma doutrina inteira nesse versículo. Então, vendo aqui que a mulher não podia ensinar, a gente vê que a mulher não podia ensinar exercendo autoridade sobre o homem. Ou seja, a mulher sim pode ensinar. E a gente vê um exemplo de Priscila, que era uma discípula, que ensinava a Apolo. Vamos lá para Atos 11, vai, para a gente poder terminar. Porque essa escritura é incrível, ó. Atos 18, desculpa. Atos capítulo 18, versículo 24 ao 26. Olha o que a Bíblia está falando aqui, ó. Atos 18, versículo 24 diz: Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Foi instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Então, Apolo, ele era um cara, que tinha um conhecimento muito bom, que falava acerca de Jesus. Agora, olha o versículo 26, o que diz. Logo, começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila
o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhes explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. O que está acontecendo aqui? Priscila, Áquila, por mais que esse nome talvez pareça ser do gênero feminino, Áquila era um homem, mas Priscila, que era uma mulher, explica a Apolo sobre Jesus Cristo. Então, Priscila ensina a Apolo. Então, em Atos, sim, Priscila ensina Apolo. A mulher pode sim ensinar. Até que algumas outras passagens, Paulo diz que quando a mulher profetiza, ela poderia até usar o véu. Então, Maria, por exemplo, Maria, quando ela chega para Jesus, ela é a responsável pelo primeiro milagre de Jesus. Porque Maria, a mãe dele, chega para ele e fala: olha, transforma essa água em vinho. Então, olha só, a mulher, ela foi responsável pelo primeiro milagre de Jesus. Então, com base nisso, gente, com base em tudo que eu li hoje, né, fazendo um resumo, a gente vê que é pregado na Bíblia uma igualdade entre homem e mulher. E a gente vê alguns tabus que as pessoas têm, principalmente ao verem exemplos em que a mulher, infelizmente, ela é objetificada como uma das concubinas, mas isso era um padrão da época. E sim, esse padrão ainda pode existir nos dias de hoje, e existe ainda nos dias de hoje, mas não é algo instituído por Deus, mas sim por homens. E a gente vê que a mulher, sim, ela pode ensinar. Então, quando a gente for ler a Bíblia, a gente sempre tem que ler a Bíblia e não apenas uma escritura. Porque a gente vê que a Bíblia ela se completa. Então, com base nisso, eu convidei a Débora para falar um pouco sobre a questão da mulher na Bíblia. Por quê? Porque mulheres podem ensinar, amém? Então, eu convidei a Débora para falar um pouco também sobre isso. E a Débora, acredito eu que todos conhecem ela, né? Ela estuda relações internacionais. Ela já tem uns 4 anos como discípula, é uma discípula incrível. Então, Débora, a palavra está com você. Oi, gente! Voltei. Então, obrigada, Priya, por essas escrituras, né? Pelos seus comentários muito incríveis. É muito incrível, eu fico muito impactada, né? A estudar sobre mulheres na Bíblia e sobre esse tema no geral, né? Então, obrigada pela oportunidade de falar. Estou muito grata, né, de poder estar aqui com vocês. E eu queria compartilhar uma história de uma mulher, né? Uma mulher chamada Raabe. Então, a Raabe, ela tá no Antigo Testamento, principalmente em Josué 2 e Josué 6 também ela aparece. Mas é muito incrível a história de Raabe. Então vamos resumir. Vou resumir um pouco aqui. Então, a história de Raabe, ela acontece quando o povo de Deus já tinha saído do Egito, né? E Moisés e eles estavam caminhando, né, com Moisés no deserto e ele morreu. E quem assumiu a liderança é Josué. E aí Josué ele estava no caminho da Terra Prometida e tinham vários obstáculos, né? Então, o primeiro obstáculo que ele encontrou foi Jericó. E para chegar em Canaã, o povo de Deus, o povo de israelita precisava passar por Jericó. E naquela época as cidades elas eram construídas com torres, né? Tipo assim, torres muito altas, tinham muito muros, era muito alto, era muito espesso, né? E tinham pessoas que construíram casas nesses muros, né? Então, o muro ele tinha a função de proteger, né? Proteger o povo. E eles eram praticamente, tipo assim, quase ninguém entrava, né? E Josué foi um cara muito esperto. Né? Josué é incrível. Ele foi muito esperto porque ele falou assim: ele escolheu 2 homens para ir como espiões lá em Jericó para espiar a terra, né? Espiar o governo, ver como tudo funcionava para colher informações, né? Para eles conseguirem acessar de forma mais fácil, né? Jericó. E ok, esses espiões foram e eles pensaram, não, lugar estratégico tá onde passam muitos comerciantes, viajantes, né? Muitos lugares, né? É importante para colher informações, tá em lugares que tem muitas pessoas, né? E aí, olha onde eles chegaram, em um prostíbulo. E olha que louco isso, né? Então imagina só, gente. Eles estavam em um lugar super movimentado, esses 2 homens. E aí Raabe entra nessa história, né? Então, Raabe era uma prostituta e ela sustentava a família com a prostituição. E esse aparentemente era uma profissão muito comum naquela época. Mas imagina só, mulheres, imagina só ser conhecida como uma prostituta, tipo, como sua profissão e você sustentar a sua família com isso, né? Então, imagina só como as mulheres viam, como os homens viam, sabe?
Imagina só como ela era julgada. Se a gente sabe que o mundo de hoje é muito machista, infelizmente, quanto mais antigamente, né? Há tanto tempo, né? E então imagina só como ela era vista. Imagina quando ela estava olhando na rua, será que as pessoas olhavam ela com bons olhos? Né? Será que as pessoas viam nela caráter, viam nela uma mulher que tinha potencial, uma pessoa? Então eu posso imaginar como, nossa, como Rabi podia se sentir, né, nesse tempo todo. Mas voltando, Rabi, eles vão lá nesse prostíbulo e Rabi esconde os espiões. Olha que louco! Ela esconde e o rei, ele soube que tinham espiões na terra e eles foram mandar os guardas, né, correrem atrás dele para buscar, né, esses homens. Mas Rabi faz o quê? Esconde. Eles vão até Rabi, Rabi esconde eles e a gente pode pensar, nossa, por que será que ela fez isso? O que ela ia ganhar com isso, essa mulher? Ela podia, se ela tivesse, ela se arriscou muito, né, em ter escondido esses dois homens. Se ela tivesse entregado, ela podia, né, ser vista pelo rei, né, como alguém, nossa, alguém poderia ser conhecida alguém que honrou o rei, honrou a liderança do rei, e tudo mais. Mas ela não entrega eles, ela protege. E por que ela protege? Vamos ver uma escritura em Josué 2, muito incrível. Josué 2, e eu vou ler para vocês. Ai, o telefone tá tocando aqui, peraí, rapidinho. Uau, que música incrível. Música clássica. Vamos lá, Débora. Voltei! Josué 2, eu vou ler aqui a resposta de Raabe, né? Para aqueles homens. Então, Raabe, quer dizer, 2 do 9 até o 11. Então, a Bíblia diz, e lhes disse, sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido falar que o Senhor... Não, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Ogé, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Então, olha só, essa mulher, né, que pode ser vista pela sociedade, e muitas vezes até a gente pode julgar no nosso próprio coração, né, pelas atitudes dela. Essa mulher, ela teve muita fé. Ela ouviu falar, né, de como de todas as coisas que Deus havia feito com o povo dele. Então, durante o Egito, todas as pragas que enviou para salvar o povo, né, durante essas batalhas que aconteceram no percurso, essa mulher, ela ouviu, ela teve fé e ela agiu com fé. E olha que incrível. Então, um ponto que eu queria dar para vocês, inspirar vocês, né, é enxergue seu valor em Deus. Então, como a gente falou, a sociedade podia ver Rabi como uma mulher infiel, suja, uma mulher sem caráter, mas Deus via muito além. Como a gente sabe disso? Em outras escrituras. Então, ela é citada mais 3 vezes na Bíblia. Em Mateus 1, ela é citada e é muito incrível, porque ela é citada na genealogia de Jesus. Então, imagina só, de uma mulher prostituta, estrangeira, pagã, ela é citada no Evangelho de Mateus 1:5 como antepassado de Jesus. Olha que incrível! Olha que incrível! Então, essa mulher, ela passa a ser mãe de Israel, sabe? Ela passa a fazer parte da história do povo de Deus. Isso é muito especial. Em outras escrituras também, né? Em Hebreus 11:31, em Tiago também, 2:25, essas duas escrituras mencionam Raabe, né? E ela é uma incrível forma. Ela é citada em Hebreus, na parte da galeria dos heróis da fé. A gente pode ir lá, rapidinho. Hebreus 11. Hebreus 11. Vamos lá. Hebreus 11:31. Então, em Hebreus 11:31, a Bíblia diz: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido aos espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes.
Então, olha só, gente, depois que Raabe, ela protegeu aqueles dois homens, né, aqueles dois homens, eles fizeram um pacto, né? Nossa, eu vou proteger vocês, mas por favor, salva a minha família. Quando vocês entrarem na terra, né, e forem destruir tudo, salve a minha família. E eles assim cumpriram, né? Então eles fizeram uma linha assim na janela, muito interessante. E aí, quando os israelitas entraram na terra em Jericó, eles aniquilaram todas as pessoas, mas salvou Raabe e toda a sua família. Então, essa mulher, ela salvou não só a si mesma, mas toda a sua família, pela fé que ela tinha, né? E pela coragem que ela teve nisso tudo, né? Eu quero inspirar vocês com a história de Raabe, né? É muito incrível ver a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Como ele pode pegar alguém que a gente ah, pode... Como ele pode pegar alguém e transformar essa pessoa, né? E como Deus nos vê, mulheres, principalmente. Esse é o ponto. Deus não nos vê com o nosso pecado, Deus não nos vê como uma menina orgulhosa, como uma menina impura, como uma menina que não tem caráter, como uma menina instável. Não, como uma menina fraca. Não, Deus não nos vê assim. Isso é mentira. Deus nos vê como mulheres fortes, como mulheres, como nós somos filhas de Deus. Deus nos vê como mulheres muito preciosas, sabe? Então, quero animar vocês com isso, né? E desafiar também. Então, a nossa conferência de mulheres está chegando. Quero animar vocês a se empoderarem com as escrituras e ajudar outras mulheres também com isso. Então, chame uma amiga para estar na nossa conferência de mulheres conectadas e aprender juntos do coração de Jesus, que é tão incrível. Então, para Deus seja a glória. Amém. Uau! Muito bom. Obrigado,